Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Identidade. Estou muito feliz de tudo que o Senhor tem feito e está fazendo no nosso meio. Para não perder tempo e não perder o costume, aí embaixo tem os links das nossas redes sociais. Segue o canal aí da nossa igreja. Tem um link aí do Spotify. Também tem um link da coleção Bem-vindo ao Novo. Você pode comprar uma camiseta e nos ajudar a conquistar, a construir o nosso sonho de conquistar o terreno próprio, o espaço próprio da nossa igreja. Uma igreja que apoia projetos sociais, uma igreja que sonha em ser um espaço aberto também para a comunidade, pregar o evangelho. Então, Deus te abençoe. Muito obrigado. Envie também esse vídeo, esse link para alguém. E esse testemunho, esse tempo de mesa aqui, eu creio que vai abençoar a vida de pessoas. Eu estou recebendo meu amigo, Pastor Júnior. Tudo bem, mano? Tudo bem, mano. Graças a Deus. Vamos pra cima. Você tá bem? Você tá feliz? Bem demais. Meio cansado, mas graças a Deus aí. Glória a Deus. Amigos da época do futebol, amigos agora na época de igreja. Eu já vou começar, mano, mandando no peito aí para nós conversar. Misericórdia. Cara, e aí? Qual que é o desafio de ser pastor novo? Você pastoreia uma igreja local? Irmão, é loucura. É amor e também medo, vários sentimentos. Então, é uma responsabilidade enorme. A gente vem aprendendo dia após dia, meses após meses, e é construção, né? Então, está sendo bem difícil, mas também está sendo gratificante. E a gente está conseguindo entender o processo, estamos conseguindo entender o que Deus tem para nós, o que Deus tem para aquela igreja, e graças a Deus estamos aí vencendo os desafios aí. Legal. Cara, Deus tem colocado uma palavra no meu coração nesses últimos dias. Deus não chamou a gente para correr. Sim. Deus chamou a gente para caminhar com Ele. E nesse desafio de igreja, essa correria também que é a igreja, Sim. Nós vivemos num tempo que as pessoas querem as coisas para ontem, tudo de uma última hora. Como que você tem encontrado esse lugar, tipo, de entender? A gente conversa bastante, né? Sim. Sobre a questão de só dar um passo quando Jesus mandar, só fazer algo quando tiver uma palavra. Mas nós sabemos que tem dias que bate o desespero, assim. Demais. E qual que tem sido o maior desafio, assim, nesse início, assim? Ou encontrou alguma resistência e tal? Sim. Cara, eu sou um cara meio que... como que eu posso dizer? Não sei se essa palavra vai entrar nessa frase, mas eu sou muito imperativo. E eu quero as coisas para ontem. E eu sou desesperado nessa parte. Aí Deus ele vem falando muito comigo sobre isso, sobre me acalmar. Parar um pouco, desacelerar. Eu sou um cara muito acelerado. Então, é algo muito desafiador para mim, porque eu sempre vivi nessa maneira de, cara, eu preciso estar aqui, preciso fazer aqui, preciso estar nesse grupo aqui, preciso levantar isso daqui, e é algo muito complicado para mim. Só que Deus, até mesmo a mensagem que você trouxe hoje, Ele vai nos moldar, nos transformar as pequenas coisas. E isso era muito difícil para mim. Até mesmo foi uma pergunta muito interessante, porque durante esse mês aqui, Deus me parou. Deus falou assim, cara, para um pouquinho. Eu lembro que quando eu fui consagrado a pastor, você estava lá na minha consagração, você olhou para mim e falou, cara, é o seguinte, não se movimenta enquanto Deus não falar. E eu, por muito tempo, sabe quando você entra em algo automático? Você entra na situação, tudo no automático, e Deus ele começou a falar muito comigo e falou, cara, é o seguinte, para um pouco. E eu não contente, eu peguei e falei assim, mas vou parar no quê? Nas minhas orações, Senhor, vou parar no quê? Aí a primeira coisa que ele pegou falou para mim assim, você vai parar de pregar durante esse mês. Foi o mês que passou. Eu dei uma cessada. Você ficou um mês. Um mês parado. E eu peguei e falei, meu Deus do céu. Só que aí veio uma palavra muito forte dentro de mim. Ele pegou e disse assim, cara, eu preciso saber se vai sobrar alguma coisa de você longe do altar. Se tem alguma coisa fora do altar. É uma palavra muito pesada.
Porque, por muitas das vezes, a gente até... Eu gosto de utilizar esse texto sobre Marta e Maria, sobre o serviço. Cara, a gente se acostuma no serviço e esquece os pés de Jesus. A gente até tem uma intenção maravilhosa de estar fazendo, produzindo algo maravilhoso para que seja confortável também para ter a presença de Deus, ou uma atmosfera maravilhosa, queremos ajudar a atmosfera. Só que essa ajuda da atmosfera é complicado, porque a gente acaba entrando num ativismo religioso e também acaba se tornando um pecado. E nesse tempo o Senhor falou, cara, agora para um pouco. E é complicado, porque toda semana você está acostumado a pegar, Senhor, eu preciso de mensagem para entregar no domingo. E nesse tempo eu não podia, e o Senhor falou para mim, cara, eu não quero que você pegue o bloco de notas e você não vai anotar nada, simplesmente tenha um tempo comigo. E eu venho aprendendo muito com isso, no silêncio, e volto domingo a ministrar, graças a Deus, depois dessa. Se você tirar... A gente conversa bastante com a galera sobre isso. Se você tirar aquilo que você faz na igreja, sobra, quem que sobra aí? Isso. Mais ou menos o que Deus te falou. Sim. Quem que sobra atrás disso aí? Eu não sei pra você, mas pra gente que veio do esporte, né? A gente não chegou a ser um atleta profissional, mas jogamos futebol. Você no esporte, você é muito impulsionado, você aprende, você tem que sempre estar competindo e tem que estar correndo. Quando eu vim pra igreja, quando você fez as coisas na igreja, eu achava que eu ainda estava no futebol, que eu tinha que fazer tudo com a força do meu braço, e eu tinha que dar o meu melhor. Não que a gente não tenha que dar o nosso melhor, mas tipo assim, todo o tempo pilhado ali. Depois eu fui entender que nós precisamos descansar nele, sabe? Precisamos descansar no Senhor, que nós vamos fazer aquilo que está no nosso alcance, mas tem coisas, cara, que é Deus, sabe? Sim. E nós precisamos entender que nós não podemos substituir. Muito bom trabalhar para Deus, mas melhor ainda é passar tempo com Ele. Muito. E eu até brinco, né? Pastor de igreja local é um desafio, porque na terceira semana que você está pregando na igreja, a igreja já conhece todas as suas piadas, Já sabe o seu jeito, e já sabe quando você vai terminar a mensagem, quando você vai começar. E aí é um desafio, cara. Você tem que buscar Deus mesmo para ter uma mensagem nova, e aí você cai nessa mesmo. Tipo assim, eu preciso ter algo novo para pregar, algo novo para pregar. E se você não tomar cuidado, daqui a pouco você está buscando Deus só para ter uma mensagem para ter uma mensagem para pegar. E na verdade você tem que buscar Deus todos os dias para passar um tempo com Ele, né? O que você falou é muito importante, porque a gente fica, pelo menos aconteceu comigo. Eu tenho 2 anos de pastoreio, estou aprendendo muito, graças a Deus tem me conectado com pessoas maravilhosas, pessoas que estão acima de mim e que estão no mesmo propósito também. E é complicado da gente, no começo eu ficava, cara, eu preciso todo domingo. O céu tem que descer todo domingo de qualquer jeito. Tem que descer, a presença de Deus tem que estar lá, as pessoas têm que chorar, o pessoal tem que falar em línguas nesse culto, o fogo tem que descer, e eu ficava, cara, eu sou responsável por essa chama, e aí eu comecei a entender, falar, cara, eu não sou responsável, o Espírito Santo é quem convence, não sou eu simplesmente tenho que levar a palavra, só que eu focava nisso. Então, como a gente está dizendo, eu preciso do pão para domingo, e eu preciso uma mensagem. E durante esse tempo aí, o Senhor veio falando muito comigo e usando pessoas para falar comigo. Que até mesmo o silêncio de Deus é uma fala dele. Porque muitas das vezes a gente quer simplesmente se movimentar. Deus não falou nada, cara, mas peraí, Deus, você está em silêncio, por favor, fala comigo. É claro que Deus quer que eu faça um evento. Você acha que Ele não vai querer? Você entendeu? A galera se move muito nisso, né? A gente se move nisso. Nossa, eu preciso de uma conferência. Eu preciso de algo. E eu venho aprendendo que se eu faço algo para atrair as pessoas, eu preciso sustentar elas. E esse é o problema. Eu não vou conseguir sustentar. Porque muitas das vezes vou machucar alguma pessoa, eu vou pisar errado, a pessoa vai pegar e falar, caramba, é o pastor ali. Só que somos seres humanos e iremos errar. Mas quando a presença de Deus atrai ela, cara, quem sustenta é Deus, sabe? Tem um texto na Bíblia, mano, que me traz muito temor. Sim. Fala muito sobre o ministério, você vai entender por quê. Os filhos de Judá. Posso inverter os nomes aqui? Depois os teólogos de plantão me corrigem aí. Os filhos de Judá, eles
o primeiro, o mais velho, ele casa com uma mulher chamada Tamar. E aí o texto vai falar que ele é tão perverso, ele é tão ruim, que Deus vem e mata esse cara. Imagina como era esse cara, ao ponto de Deus vir e matar esse cara. Sim. E aí, pela lei da época, lei de Moisés não, foi uma besteira. Pelo entendimento deles, de continuar, que eles foram antes de Moisés, a geração desse rapaz precisava continuar. Então, para dar continuidade à geração desse rapaz, o irmão mais novo ou o próximo irmão teria que casar com Tamar. E aí o que aconteceu? Esse rapaz ele casa com Tamar. Sim. E o texto vai falar, tá em Gênesis, que toda vez que ele tinha relação com ela, ele lançava seu esperma no chão. Sim. E aí já revela um tipo de pessoas que está dentro da igreja. Sim. São as pessoas que elas querem ter o prazer, mas elas não querem ter um compromisso. Não quero. Mas sabe o que é mais grave ainda nessa história? Já existiu uma promessa que Deus ia mandar seu filho ao mundo. E o seu filho ia vir da linhagem de Judá. Sim. Então, toda vez que esse filho de Judá, lá no começo, ele não estava querendo ter filho com Tamar, e Deus vem e mata ele também, ele estava atrasando a linhagem de Jesus. Ele estava atrasando a vinda de Jesus. A promessa. E aí, o ponto final disso tudo, que eu venho à conclusão, que o nosso ministério, mano, ele só tem dois caminhos. Ou ele vai gerar vida, ou ele vai gerar morte. Sim. Não existe meio termo. Não. E aí quando você fala, tipo assim, pô, mano, Jean, eu posso fazer uma conferência, eu posso atrair as pessoas, mas e depois para eu alimentar essas pessoas? Se eu não tiver Jesus aqui do meu lado, cara, eu não vou segurar ninguém, eu vou ferir as pessoas. Sim, e aí o que o nosso ministério está fazendo? Está gerando morte. Gerando. Nós só vamos gerar duas coisas, vida ou morte. É bem isso. O que você falou, esse texto mexe muito comigo também, pelo fato de ser uma geração, e uma geração que não quer gerar, como você disse, que é o prazer. Só que é o prazer. Só que é o prazer, mano. Só que é o prazer de tocar, só que é o prazer de pregar, pegar no microfone, quer é o prazer de tocar, quer é o prazer de cantar, quer é o prazer... Mas não quer o compromisso. Mas não quer o compromisso. E durante esse tempo eu venho aprendendo isso, de que, cara, precisamos gerar. E precisamos entender a responsabilidade da parte de gerar. Precisamos entender essa responsabilidade. Que pessoas vão vir, pessoas vão se achegar, e isso tem que multiplicar. Isso tem que partir da gente, de multiplicar o evangelho, multiplicar de uma forma, obviamente espiritual, mas estamos em carne ainda, através das nossas atitudes e por aí vai, sabe? Então, a gente... saindo desse foco, a gente vai começar a simplesmente ter prazer nas coisas de Deus e esquecer das responsabilidades. E é complicado entrar nessa situação, né? Nessa posição. E é chato demais. Teve uma vez, eu acho que eu já contei isso na primeira temporada, mas vale a pena relembrar. De muitas coisas que nós estamos aprendendo ainda, que precisa melhorar. Eu sempre aprendi isso com meus pastores, sou grato a isso, mas eu sempre quis chegar cedo na igreja, mano. Tipo assim, 1 hora pelo menos antes pra sentir o ambiente, orar, tá ligado? Sim. Tá bem com Deus, tipo assim. Gosto de chegar cedo. E nesse dia, mano, era uma época ainda que eu estava em outro trabalho, hoje eu tô mais tranquilo. Deu tudo errado, sabe? Sabe aquele dia que dá tudo errado? Sim. E aí eu cheguei em casa, moro perto da igreja, mas cheguei em casa, era 7h55. O culto começou 8 horas. Minha esposa já estava na igreja, não, tudo bem, estou cuidando aqui e tal. E claro, tem mais pessoas na igreja, mais pastores e tal, mas eu já comecei, cara, eu tenho que estar lá, preciso estar. Eu entrei pro banheiro, fui tomar aquele banho rapidão, correndo, na hora que estava terminando o banho, o senhor falou assim, calma, por que você está com pressa? Sabia que a minha igreja funciona muito bem quando você não está lá? Funciona até melhor quando você não está lá. E eu falei assim, nossa, tipo, mano, pra mim foi um... E aí eu já desacelerei, fui colocar minha roupa de boa. E eu subi, cheguei aqui na igreja 8h15. Caramba. Cara, tava um mover na igreja, sabe? Poder. A igreja tava lotada, tava um mover, uma galera chorando. E aí o Espírito Santo mais uma vez falou dentro do meu coração, a minha igreja não depende de você. Mas... A igreja é minha.
Eu falei, cara, sabe, que lição, sabe? A minha igreja, em alguns momentos, você mais atrapalha do que me ajuda. Do que você ajuda. Sabe? A minha igreja, às vezes, vai funcionar melhor sem você. Calma. Eu tô no controle. E, tipo, isso foi uma lição, sabe? Dos primeiros dias, dos primeiros meses, assim. De entender que nós temos que ser organizados, nós temos que... isso não está tirando a nossa responsabilidade de pastor, né? Nós vamos ser cobrados por isso. Mas entender que a igreja é dele, cara. Entender que é ele que faz. É do jeito dele, é da maneira dele. Mano, eu ouvi isso de uma ovelha lá nossa. E bem nesse tempo aqui, foi pouco tempo. Deus, ele resolveu me parar de uma tal forma, de tipo assim, se a gente for olhar e falar, meu Deus do céu, como assim? Eu peguei uma pneumonia. Fiquei aí... peguei na quinta, fiquei sexta, sábado e domingo em casa. Mesmo assim, indo para a igreja com a pneumonia. Fui para o culto, preguei no domingo. O senhor falou, cara, você não está entendendo. Cara. Sou crente. Não, senhor, eu preciso. Você não está entendendo. Fui trabalhar na segunda-feira, coitado do Gabriel. Gabriel é um amigo nosso. Falei para ele, meu irmão, eu vou precisar ir trabalhar para Paulínia. E eu tô sem o carro da empresa, porque eu fico com o carro da empresa, né? E ele trabalha em Paulínia também. E aí eu falei, você não me dá uma carona até Paulínia lá, rapidão? Ele falou, não, pastorzão, eu te dou sim, fique em paz, vou dar uma carona para você, vamos junto. Ele me deu a carona, a gente foi de moto. Chegou num certo caminho ali, a gente se acidentou. A mulher bateu na moto. Você era o Jonas da... Ele disse a mesma coisa. E a gente estava conversando sobre esse assunto. Ele falou, aí a gente foi parar no hospital de Sumaré. Aí voltando embora, ele falou, cara, Deus quer tratar com você, eu fui nessa também. Ele brinca comigo até hoje. Ele fala, não chega perto de mim, você já melhorou com Deus? Aí eu falei assim, cara, eu acredito que seja isso. E parei durante uma semana. Só que aí, não contente, eu falei assim, não, eu preciso. A igreja depende de mim. Eu preciso entregar uma mensagem no domingo. Aí eu pego uma intoxicação alimentar e não consigo ir para o culto no domingo. E aí a nossa ovelhinha manda mensagem para mim assim, a igreja funciona sem você. Descansa. E mano, na hora que eu falei descansa, na hora que eu ouvi descansa, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, é isso. E aí foi bem nesse dia, porque eu estava sozinho em casa, a Gabi estava no culto, e o louvor foi uma bênção, a pregação foi maravilhosa, o culto aconteceu, não precisou de mim, e aí Deus falou comigo sozinho dentro da minha casa, através de uma mensagem, e aí eu peguei e falei assim, cara, eu preciso descansar, e Deus falou, cara, agora você vai parar. O homem de Deus, cara, a ausência dele também fala, sabe? Fala algo positivo e talvez algo negativo. Sim. Eu lembro que teve uma vez aqui no primeiro ano, cara, eu falei pra galera, tô aqui pra servir vocês, de madrugada precisar, de manhã, à tarde, estamos aqui pra correr junto. Mas quando eu tirar o tempo pra minha família, velho, é da minha família, você vai procurar outro pastor aqui da igreja e tá tudo bem. E eu lembro que no meu aniversário da Kel, aniversário dela, eu reservei um lugar pra gente e avisei os pastores da igreja, falei, vou ficar uns 4 dias fora. Top. Cara, e fui. E aí depois um rapaz chegou em mim e falou assim, pô, pastor, estava tendo oração e a gente perguntou de você, o pessoal falou que você estava saindo com a sua esposa, você poderia muito bem ter trocado, né, ter ignorado, sabe, ter ficado aqui na igreja e não ter ido com ela. E, cara, isso foi uma lição pra gente, porque muitas das vezes eu já pensei, pô, eu vou estar lá na igreja e é o aniversário da minha esposa, ignorar um descanso, sabe? E não é que a gente tem que ficar faltando em culto, galera, não é isso, mas a gente tem que entender que pra gente cuidar de uma igreja, você que é líder, cuidar de um grupo, você precisa cuidar da sua família. Precisamos cuidar da família. Aquela palavra que a gente conversou aquele dia lá, não trair, velho, a nossa esposa com a igreja. Mano, e eu esperei você abrir esse leque dessa palavra que você falou agora. Eu lembrei agora. Mano, Deus falou isso comigo. Falou, você tá quase pecando contra mim e contra a tua esposa. Aí eu falei, mas como assim, Deus? Eu tô fugindo do mau caminho, eu tô pregando a tua mensagem, entregando para a sua igreja, eu tô fazendo de tudo, eu tô seguindo no caminho. Ele falou, cara, a noiva é minha, você está se apaixonando pela minha noiva, a sua noiva é sua esposa. Aí eu falei, mas Deus, como assim? Aí ele começou a trazer a memória. Cara, você só simplesmente está se importando na manutenção da igreja.
no louvor maravilhoso, uma estética maravilhosa, uma performance maravilhosa, cuidando da mídia, querendo que a mídia cresça, e simplesmente isso, você está só pensando nisso. Mas e a manutenção na sua casa? O que está acontecendo? Como é que está? E ele começou a mover nas pequenas coisas, me levar para esse lado. E aí Deus, ele me trouxe, quando você disse isso para mim, cuidado, porque somos amigos do noivo, e não somos o noivo da igreja. E foi onde que Deus me pegou, e graças a Deus eu entendi. Graças a Deus eu entendi o que Deus queria passar para mim nisso. E só para a galera que está assistindo em casa, ouvindo, né? Sim. Só para o pessoal entender, gente, a gente não está falando para você ser relaxado na sua igreja, não ter compromisso ou fazer o dia que quer, mas acho que o grande problema é você ser extremista. Ou você é totalmente relaxado e não está nem aí, o Senhor vai te cobrar por causa disso, ou você é totalmente do outro lado. Sim. Porque, tipo assim, eu tenho que estar todos os dias, eu tenho que estar isso, eu tenho que estar isso. E daqui a pouco, velho, você não teve relacionamento com a sua família. Não teve. Cara, e dá muito bem. Sim. Eu já peguei e deixei de vir. Eu sou o pastor da igreja, deixei de vir para sair com a esposa para levar ela para um lugar. Mas já aconteceu dias também do verdadeiro combinado. Vamos pro culto e depois vamos pegar um cinema? Sim. Ah, mas fica... Cara, quantas vezes eu saí de um culto e fui para outra vigília? Por que eu não posso sair de um culto e ir para um cinema? É tão espiritual cuidando da minha esposa do que mesmo cuidando de uma vigília. E a gente não está anulando... Uma coisa não anula a outra. Não. Mas tudo, como que eu vou... Tudo junto isso. O pastor... Como que eu vou cuidar de uma família se eu não estou cuidando da minha? O pastor... E a gente está falando isso aqui, galera, não é que a gente aprendeu, é o número 1 disso. A gente tem muita coisa para aprender ainda. Mas o Senhor vai nos ensinando. Eu acho que pastorear, mano, principalmente pra gente é jovem, Sim. É trocar o pneu do carro com ele andando, tá ligado? Porque você acha que você sabe muito, aí vem um cara e fala, mano, não é assim. O pastor Luciano Subirá conta um testemunho muito da hora, assim, que ele fala que ele tá indo pro cinema com a esposa, e o cara liga pra ele, pastor, você tem que vir aqui agora, minha esposa quer largar, minha esposa tá tacando panela aqui em mim e tal, e a menina grita, vem lá, vem pastor, que eu quero hoje que eu vou largar desse cara. Aí ele fala, irmão, eu não vou. Como assim, pastor, você não vai? Irmão, eu estou saindo com a minha esposa, é o tempo que eu separei para ela, eu não vou, amanhã a gente conversa. Pastor, você não está entendendo, o nosso casamento está em crise, o senhor precisa vir aqui agora orar pela gente. E aí o pastor fala, o Luciano Subirá fala, eu não vou, porque se eu for, o meu casamento vai ficar em crise. Então eu vou pro cinema. Sim. E aí disse que ele desligou o telefone, foi pro cinema, e a esposa ficou até um pouco assustada. E aí no outro dia de manhã, o irmão ligou para ele, pastor, eu quero te agradecer. Por quê, irmão? Porque na hora que você falou que você não ia pro meu casamento, pro seu casamento não ficar igual ao meu, a minha esposa ouviu e falou assim, sabe que ele tá certo? Nosso casamento tá assim porque a gente não tá priorizando um ao outro. Sim. A gente só tá priorizando as outras coisas. A gente esqueceu de cuidar um do outro. E aí disse que os dois começaram a chorar, tiveram quebrantamento. E aí o pastor falou assim, você quer que eu vá? Pastor, não precisa. A gente já se acertou. Já deu certo. Então, tipo assim, ter esse cuidado, né? Sim, ter esse cuidado com o coração da igreja, com as pessoas, mas principalmente, cara, de quem caminha com a gente. Mano, lá na nossa igreja eu costumo dizer pra galera, eu falo, cara, é o seguinte, a gente tem seminário na segunda, culto na quinta e culto no domingo. Geralmente acontece um culto de jovens cada mês, num sábado. Mas eu falo para eles, cara, eu não coloco mais cultos para que vocês cuidem da sua casa. Porque você tem a terça para cuidar da sua família, você tem a quarta para cuidar da sua família, você tem a sexta-feira para fazer um churrasco com a sua família. Você tem um sábado, você tem 3 sábados para curtir, você tem o domingo. 24 horas cara, você tem 24 horas, você consegue como que eu falo, conciliar tudo, cara. Dorme 8, sobra 16, 2 horas de culto, vamos colocar 2 3 horas horas de aí, culto. 13 horas sobra. Entende? Só que a gente fica focado no quê? Não, eu preciso estar na igreja. Cara, é bom, você tem que estar na igreja, você precisa cultuar, você precisa congregar. Isso não anula. A gente não tá anulando. Não anula. Mas tem uma frase do Luiz Hermínio que fala uma coisa, e me chama muita atenção. O problema não é falar em línguas no culto do domingo. O problema é você guardar a sua língua na segunda-feira. O problema é você não cuidar da sua família na segunda.
Porque existe muita gente hoje, que nem você disse na pregação, que está num culto de domingo, somos corpos, assim, bem ajustados, totalmente ligados, mas dentro de casa maltrata a família, não consegue, não tem intimidade com o filho. Quantos filhos hoje estão se perdendo, mano? Eu arrumei uma confusão por causa dessa música. É mesmo? Não é, cara? É complicado. Fui pregar umas 12 horas de louvor da nossa igreja, mano. E aí, tipo assim, cara, começou 9 horas da manhã, acabava 9 horas da noite. E fui ministrar às 4 horas da tarde. Sim. Aí antes, mano, depois eu ia ministrar e depois ia ter um teatro. E aí eu comecei a ministrar sobre... Mano, eu deixei claro pra igreja. Eu falei assim, ó. Galera, eu vou citar uma lista de músicas aqui, que são músicas que nós cantamos, músicas de Deus, nós cantamos, e muita gente não vive. Aí eu comecei... Eu não vou cantar aqui pro vídeo não cair, tá? Questão da cópia. Mas eu vou recitar a letra. Então tinha uma letra, era... irei contigo até onde for o meu chamado, cumprirei na alegria e na dor. Qualquer coisinha você está reclamando. Aí eu fui, faz chover, canta, faz chover, e quando chove não vem para a igreja. E fui batendo, mano. E a igreja gosta disso, a igreja vindo junto, sabe? Só que tinha uma grande igreja lá no dia. Sim. E eles iam apresentar o teatro depois de mim. Guarde essa informação. Aí eu falei umas 5 músicas, só que eu cantei, o teclado vem me acompanhando e tal. E aí eu falei a última música. Eu falei, tem uma aqui que é a pior, irmãos. Essa música tem virado uma falsidade na boca de irmãos. Mano, todo empolgado, né? E eu deixei bem claro, essa música é de Deus, mas a letra na boca de quem não está vivendo, isso é mentiroso. Quando você canta, somos corpo assim bem ajustado, uma família totalmente ligada. Eu preciso de ti, meu irmão, mas você sai da igreja e mete a boca nesse irmão que você cantou. Na hora que eu falei isso, eu vi o auditório assim, ó, vixe, vixe, vixe. Eu vi o auditório murmurando, reclamando. E a galera não pegou bem. Fiz a ministração, encerrou, acabou. Quando eu desci, deu um intervalo. Após o intervalo, ia entrar o teatro. Sim. O irmão da igreja me procurou. Cara, o que você fez? Eu falei, o quê? Cara, você falou da música que a gente vai apresentar o teatro. Meu Deus do céu, mano. Que o teatro era sobre comunhão, entendeu? Misericórdia. Mas eu falei pra ele, eu falei assim, cara, eu não sabia. Eu vou só... Foi Aí Deus ele, que não, me deu. mas o que a gente faz agora? E a galera do teatro brava comigo. O que a gente faz agora? Você acabou com o nosso teatro, que não sei o quê. Aí no teatro todo mundo Eu falei, quer. cara, eu não tenho culpa. Se eu soubesse que vocês iam falar essa música, eu tinha mudado a música. Eu não sei, mas eu falei que Deus mandou. Já era. E aí, mano, ficou um mal-estar, sabe? E aí eles apresentaram o teatro com essa música. Com a murcho. É mesmo? Mas aí depois eu cheguei, eu nem... não sei se eu deveria ou não, mas eu pedi perdão, irmão, perdão. Não foi minha intenção. Você sabe que eu não sabia da música. Sim. Mas... Cara, Deus ele nos dirige numa tal forma e de formas diferentes. Mas amém, não foi o caso, tá bom? Sim. As pessoas do teatro eram as pessoas de Deus. Mas, velho, eu não quero ferir ninguém, mas eu prefiro deixar alguém descontente comigo do que deixar Deus Tá descontente maluco? comigo. A gente tem que falar, mano. A gente tem que falar, mano. Porque se a gente não falar, nós pagamos o preço por isso. Porque realmente existe várias canções que cantamos e, cara, não vivemos nada dela. E estamos numa geração, em um tempo, que tá dessa forma. Cantam as músicas apaixonadas. Sim, mano. Nossa, eu te amo, mas ama no quê? Eu te amo no domingo, mas e na segunda-feira? Eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Foi o que você disse hoje. Então, tipo assim, eu tô apaixonado, eu sou apaixonado, me ama. Tá, ele te ama. E qual está sendo a nossa resposta para esse amor? Eu lembro que na Sabe? época que eu fiz seminário tinha uma canção que falava assim: Senhor, eis-me aqui, me envia a mim, vou para onde o teu vento soprar. E essa música cantou durante 4 meses do meu seminário. Eu não tinha coragem de cantar ela, mano. Sim. Porque dentro de mim existia vários questionamentos ainda, sabe? Sim. E eu falei, mano, eu não quero ir. Tem lugares que eu não quero ir. Só que Deus foi trabalhando no meu coração, até chegar ao ponto que eu falei assim, Senhor, eu quero, eis-me aqui, me envia para onde o Senhor E quiser ir. vambora. Aí, no dia da formatura, tinha que escolher uma música tema. Sim. E eu que ia tocar, adivinha a música que escolheram? Essa música. Essa música, mano. Mas assim, eu vi que era o trabalhar de Deus, sabe?
Sim. Cara, tá doido. Cara, indo pra nossa parte final já, pra gente entender aqui, você é filho de pastor, Sou. casal de pastores, né? O pai já descansa no Senhor, Graças a Deus. a mãe tá aí firme, graças a Deus, Sim. fazendo a obra. Mas nós já falamos aqui, em outros episódios, não tem aquele negócio, filho de peixe, peixinho é. Filho de crente já é crente. Cara, nasceu em berço evangélico, né? Sim. Mas quando foi, mano, o seu encontro com Jesus? Porque eu sempre falo pra galera que Deus não tem neto. Não Deus tem, tem mano. filho. Não tem. Qual que foi o virar de chave ali, mano? Que você parou de servir o Deus dos seus pais e começou a servir o Deus que é o seu pai, sabe? Quanto que foi? Mano, até me arrepia porque eu tava falando disso daí essa semana com um amigo meu. E, cara, eu nasci no berço evangélico, vi meu pai em várias fases, meu pai e minha mãe na fase de diácono, a gente tá até conversando aqui no off, diácono, pastor, e eu vinha vendo meu pai e minha mãe lendo a Bíblia, Juninho, vem aqui, vamos orar para dormir, e vamos. Você cresceu nesse ambiente? Fui crescendo nesse ambiente, via meu pai quantas vezes largando o prato de comida para poder fazer visita para irmão, e eu estando lá também, e eu, vamos junto. Então eu vim desse ambiente, né? E eu fui vendo, cresci. Só que no momento que eu costumo dizer, e uma vez eu disse isso para ele, eu disse para meu pai ficou meio bravo comigo, mas depois ele entendeu. Falei, pai, conhecia Jesus. Eu já estava com 25 anos de idade, e foi numa pregação do Gui. Olha que loucura, em 2020, 2019, ele pregou sobre Lázaro. Eu comento isso com ele direto. Falei, cara, através da sua pregação virou a chave na minha vida. 2019, o Gui pregando num acampamento, e nesse dia eu tava amargurado dentro de mim, tava cheio de problemas, e eu não conseguia me resolver, e nisso eu tocava, cantava na igreja, só que eu não estava bem resolvido dentro de mim. E aí o Gui pregando, eu lembro que foi uma palavra muito forte que veio até a mim: Lázaro, sai para fora, chegou a hora de você sair. E ele falou, a pedra já foi tirada, agora você vem para a claridade. E cara, eu chorei pra caramba nesse dia, nesse acampamento. Nossa, meu Deus do céu, mexeu muito. E depois daquele dia eu comecei a mudar minha vida, meu estilo de vida. Meu pai sempre falou para mim ler a Bíblia, só que eu tinha preguiça, arrumava outras coisas para fazer. Eu perdia tempo no Free Fire, perdia tempo no MSN na época, no Orkut, no Facebook, mas não conseguia gastar um tempo para ler a Bíblia. E nesse dia eu comecei a comer a Bíblia. Eu falei, pai, conheci a Jesus. Ele falou, cara, você nasceu no berço evangélico. Eu falei, mas Deus não tem neto, Ele tem filho. Mas Juninho, você batizou com 13 anos? Batizei, mas eu não conheci o Jesus que eu conheci hoje. Sabe o que é, mano? Sem querer te cortar, mas te cortando. Fica na paz. Deus tem falado muito comigo a respeito disso, cara. E tem até gerado uma crise muito boa dentro do meu coração, assim, sabe? Que tem muita gente que conhece a presença, mano, mas não conhece o dono. Sim, mano. E a presença que eu falo é assim, a pessoa acha que sentiu um arrepio, sentiu o corpo pegar fogo, eu conheço Jesus. Cara, é muito mais do que isso, sabe? Uma emoção, caiu uma lágrima, eu já conheci o amor de Cristo. E cara, é o que a gente tá falando. Ser discípulo é diferente de ser seguidor, mano. O discípulo vai, mas ele sobe no barco e vai em frente. Ele caminha. O seguidor para no meio da praia, mano. Para lá na areia e fica esperando o outro mover o pão novamente. O discípulo não. Ele simplesmente não tem lugar para descansar a cabeça. Foi o que Cristo disse, né, para os discípulos. Então, eu comecei a entender que, mano, eu quero ser discípulo, mano. Eu cansei de ser seguidor. Só mais um acampamento para poder me encher da presença de Deus. Cara, quantas vezes eu fiquei entusiasmado para chegar carnaval, 5 dias na presença de Deus, eu vou queimar. Quantas vezes eu saí do acampamento, mano, passei uma semana queimando na presença de Deus, na outra semana a chama apagou, mano. Só que hoje eu olho o Juninho de hoje, eu falo, meu Deus, mano, se eu tivesse com a cabeça que eu tenho hoje, se eu conhecesse
o Jesus que eu conheci, que eu tenho ele hoje, mano, eu teria vivido coisas grandes na presença de Deus há muito tempo, sabe? Mas isso fica de testemunho, né, mano? E você Sim. vai poder ajudar outras pessoas, né? Sim, mano. Então, tipo assim, aí foi indo, mano. E, mano, foi muito bom que quando eu conheci Jesus, mano, a primeira crise foi a morte do meu pai. E, mano, Seu pai faleceu em que ano? 2021. O acampamento foi em 2020, no Eu carnaval. era o pastor da igreja. Sim, pastor da igreja. E foi uma crise muito, muito conturbada pra gente. Onde que eu... Um luto, né, cara? Demais. Ô Jean, dá pra você ver o que a gente tá falando desde o início sobre serviço e entrar numa rotina sobre o serviço. Mano, eu não vivi o luto do meu pai, mano. Meu pai morreu na terça-feira, às 2h da tarde. Às 7h30 da noite tava fazendo culto, mano. E continuou, na quinta-feira teve culto de novo, no sábado teve culto de novo, no domingo também. A gente não parou, mano. Só que hoje eu entendo, porque isso começou a dar crise em mim. Depois refletiu. Refletiu, mano, eu entrei com crise de ansiedade. E diversas vezes tentei arrancar minha vida. E foi um problema, foi algo muito complicado para mim. Quem esteve perto de mim viu como que eu tava. E só que eu conheci Cristo, mano. A tribulação veio, o problema veio. Claro. Só que se eu não tivesse conhecido antes, mano. Isso que eu ia falar, cara, Deus Entendeu? chega na hora certa, sabe? Porque, Sim, tipo assim, mano. você perdeu a sua maior referência aqui na Terra, que era Demais. seu pai, mas ao mesmo tempo você tinha acabado de conhecer aquele que tá acima de todas as coisas. O dono de tudo, mano. Que é o pai perfeito. Sim, Então, mano. talvez se você não tivesse tido essa experiência antes, talvez hoje você não estaria aqui pra contar essa história. Não estaria. Mano, eu perdi meu irmão em 2006. Eu tinha 10 anos de idade. E foi impactante pra mim. Deu alguma crise em mim. Era Só mais que eu velho tinha... ou mais novo? Meu irmão Você? era mais velho. E eu tinha 10, ele tinha 20. E foi uma crise. Só que não foi tanta como a do meu pai. E, mano, quando meu pai faleceu, eu não sabia pra onde ir. Não sabia. Quantas vezes eu trabalho com internet, né? Quantas vezes eu subia na escada pensando em fazer besteira comigo. Eu trabalhava sozinho, pegava, falava, vou naquele escuro ali, vou amarrar meu pescoço nesse poste aqui e vou me jogar, mano. Só que Deus, ele pegava e falava comigo assim, cara, não, eu tenho algo pra você. E, mano, é uma loucura. Pra mim chegar no dia de hoje, mano, foi muitas coisas, em apenas 4 anos, mano. Deus estica a gente, né? Sim, E mano. qual que é o conselho que você tem, mano, pra alguém que tá passando pelo luto agora, assim, tá nessa vibe, assim, nessa crise, na verdade? Que vibe não, né? Nessa crise, tipo, de pensar umas besteiras. Qual que é o conselho que você dá pra essa galera que tá em casa? Cara, o luto, a gente acaba passando. Mano, meu pai morreu em 2021, 4 anos, fez 4 anos agora, dia 18 de maio. Até hoje eu sinto, mano. Até hoje eu sinto. Só que a gente precisa viver esse luto, mano. Morreu, mano. Precisa viver esse luto. Você precisa Respeitar as fases, respeitar a fase, mano. É uma coisa que não aconteceu comigo. E se eu olho hoje pra minha vida e falo assim, cara, se acontecer, vai acontecer comigo novamente. né? Com todo mundo, todas as famílias vão passar. Eu não vou fazer o que eu fiz no passado com o meu pai, na parte do luto. Mano, não vou continuar, eu vou respeitar o luto. Porque isso começou a dar problema na minha mente, mano. Começou a dar problema. É até mesmo crise de identidade, mano. Sabe? Onde eu não sabia quem eu era, sabe? Então, tipo assim, isso começou a dar crise e eu comecei a vir com todos esses problemas. Só que hoje eu aconselho, cara. Mano, na verdade, viva o hoje. Viva o hoje. Porque quando chegar no dia, irmão, você simplesmente vai aceitar. Eu tive problema de não aceitar, mano. Eu tive problema de não aceitar a morte. Falar, caramba, velho. Logo meu pai, nessa fase, eu ia casar nesse ano, mano. Eu ia casar nesse ano, e bem nessa data do meu pai que morreu, deu certo meu apartamento que eu comprei. E aí, eu falei, meu Deus do céu, desmoronou. Porque eu não sabia mais o que fazer, sabe? Então, respeitar a fase. Sobre a crise de ansiedade, mano. Muitas vezes eu achava que era muito espiritual, mano. Obviamente tem parcelas aí na parte espiritual, mas Deus, ele deixou os médicos para nos ajudar, Sim. sabe? E muitas vezes a gente
se tornou, eu mesmo, era muito religioso, mano. Na parte, não, cara, é espiritual, tem que expulsar esse demônio. Eu colocava a mão na minha cabeça, sai demônio, sai demônio. Cara, não é demônio, mano. Você precisa tratar isso. Então, é coisa Corpo, alma e espírito, né? Corpo, isso, mano. Então, tipo assim, esse corpo é limitado, mano. Esse corpo dá problema. Se carro, máquina dá problema, imagina esse corpo. E então, a gente precisa, mano. Então, o conselho que eu dou pra essa galera, tem uns jovens lá na nossa igreja que passou pela mesma situação. Falo, cara, procura ajuda. Obviamente, os pastores, mano. Os pastores estão aí para poder te ajudar. O pessoal da Casa da Bênção aqui, cara, chega no Jean que o Jean vai te ajudar. Se o Jean não conseguir, eu sei que ele vai aconselhar você para algo melhor, para o médico, psicólogo que precisa mesmo. Então é uma coisa que hoje eu falo, cara, se eu tivesse no começo, meu pai morreu em maio, se nessa mesma data eu tivesse procurado uma terapia, e eu talvez estaria passado dessa crise muito rápido. Durou 1 ano e meio, mano. 1 ano e meio. 1 ano e meio. E tudo isso que você falou aí é a ação do Espírito Santo, né, mano? Só Sim, o Espírito Santo para consolar mesmo. Sim, mano. É só ele, mano. Eu passei, cara, só bem rápido. Esse tempo atrás aí eu tive uma crise, uma recaída assim, em partes, que apareceu meu pai em um sonho, mano. Acordei de madrugada, chorando. Olhou mal. Irmão, fazia muito tempo, fazia 3 anos que eu não sonhava com meu pai. E quando eu sonhei, aí eu vi que falei, meu Deus do céu, caramba, peraí. E aí a gente olha e fala, cara, eu tô em oração, tô buscando, tô isso, tô aquilo. Mas é o nosso corpo, mano. E a lembrança, né, cara? Sim. Não tem como. Tempo atrás eu atendi um filho de pastor que perdeu o pai. Sim. Quase a mesma época que o seu também, foi de pandemia, né? Essa época terrível. E ele tava cheio de questões, mano. Questões, tipo assim, pô, mas a igreja que o meu pai era pastor, quem que vai tomar conta agora? É. E aí eu falei pra ele assim, mano, deixa eu te falar um negócio. Você sabe a diferença de herança para legado? Cara, herança... Ele, não, pastor, não sei. Eu falei, herança, talvez é o que seu pai deixou para você, deixou para sua família. Agora, legado, mano, é o que seu pai deixou em você. Que vai para outra geração. Aquilo que ficou em você, ninguém toma, mano. Ninguém tira. E graças a Deus, ele pegou essa palavra, o semblante dele melhorou, ele tocou a vida dele. E o Espírito Santo confortou e está confortando, né? Glória a Deus. Mas, cara, é muito louco o seu testemunho, você compartilhar que você precisaria de ajuda. Valeu, mano. Você precisaria de ajuda, incentivando as pessoas a pedir ajuda, na verdade. Mano, é o principal, mano. Eu sempre fui um cara que sempre pedia ajuda pro meu pai, mano. Ele era o único. Qualquer coisa, mano, financeira e psicológica, e espiritual também. E quando ele se foi, mano, parece que eu não consegui, eu tava numa escuridão, sabe? E muitas vezes quem mais me ajudou assim foi a minha esposa, que na época namorava comigo, e minha mãe. Só que minha mãe também estava passando pela mesma situação, talvez pior que eu. E eu não queria jogar o peso sobre a minha mãe, de falar assim, cara, minha mãe já está passando pior, perdeu o marido, pô. 42 anos, 45 anos vivendo com meu pai ali. Eu só fui 26 anos. E aí eu não queria, e eu não conseguia contar para ninguém. E esse é o problema da gente, sabe? A gente querer resolver os problemas sozinho. E através e agindo dessa forma, cara, a gente começa a obter outros problemas, ao invés de ser resolvido, mano. E esse pelo menos comigo, mano. Eu sempre fui um cara que não pedia ajuda. Nunca. E até por isso Deus ele vem tratando comigo muitas coisas, porque ainda eu trago algumas coisinhas assim. Porque somos seres humanos, mano, e ilimitados. E Thiago vai aconselhar, né, cara, que tipo, a gente deve confessar nossas culpas uns aos outros. E culpas aí, e a galera confunde com um pecado. Tem que confessar a tentação, tem que confessar pecado. Mas as culpas também, o que está culpando você? O que está no seu coração? E geralmente, liderança e pastor tem uma certa dificuldade. Tem. De tipo, eu vou me expor. Claro que a gente não pode abrir o coração para qualquer pessoa.
Tem que ter alguém de Deus ali. Mas é muito bom revelar o coração. Cara, e falar de rasgar o coração, sabe o que é engraçado? Você falou do Gui aí, né? Sim. Inclusive o Gui vai vir aqui também. Ô, benção, vem logo. A gente é amigo. Sim, Você é amigo dele, eu sou amigo dele e ele é o nosso amigo. certo. Você já reparou que a gente nunca esteve junto no mesmo lugar? Nunca, mano. Nunca. A gente nunca se encontrou os três, né? Não, ele E veio a pra gente- igreja pregar aqui, eu nem... eu não A vi. gente é amigo. Um já foi na igreja do outro, eu já fui na casa do Gui. O Gui já acho que já foi. Não sei, mas enfim, eu já tive tempo de mesa com o Gui, com Da você. hora. A gente nunca se encontrou, mano, nós três juntos. Precisamos, mano. Precisamos marcar essa mesa aí. O Gui o tempo dele é meio complicado também. Não, mas vai dar certo. Vai dar certo, mano. Vai dar certo. Mano, pra gente encerrar, muito obrigado, velho, por esse tempo Eu que aqui. agradeço, mano. Ter você aqui compartilhando Eu que o seu- agradeço. seu testemunho aí. Sei que você já falou um pouco disso, mas, cara, qual que é a expectativa aí para as próximas estações? Qual que é a palavra que Deus tem colocado no seu coração aí? E o que você tem queimado? Qual que é o conselho que você deixa para essa geração aí? Essa galera nova, sabe? Sim. Tipo, ministerialmente falando, de ser líder, ser pastor. Muito jovem corre de ser pastor e você está encarando isso com a sua esposa. Sim. Qual que é o conselho que você deixa aí para essa galera aí, para a gente poder encerrar? Mano, esse ano aqui, Deus tem falado muito comigo sobre vinho novo, sabe? E não tem como colocar vinho novo em odre velho. Então, Deus tem falado muito comigo que Ele vai derramar vinho novo. Ele vai derramar unção nova. Ele vai derramar sobre a igreja dele coisas novas, sabe? E eu nem falo sobre materiais, isso daí é consequência. É sobre dons espirituais, sobre viver uma vida espiritual aqui na terra. Então eu acredito que Deus está levantando uma geração, né? E até mesmo pastores novos como nós, Deus está levantando e colocando também um exército, né? Junto com a gente para poder vencer isso, porque a volta de Cristo está próxima. A gente já consegue enxergar que Jesus está voltando e não tem tempo mais para perder. E infelizmente existe muita gente hoje que olha para uma vida pastoral e realmente é uma vida muito, como que eu posso dizer? Choro e ranger de dentes. É muita responsabilidade, mano. Você vai chorar. Você vai chorar. Eu tava ouvindo o Thelmo dizendo, ele fala, cara, eu choro, mas também eu desfruto disso, sabe? Porque eu tô fazendo o que Jesus fez, mano. Eu tô fazendo algo que é dele, mano. Tô cuidando de algo que é dele, sabe? Fácil não é, mano. Eu nunca quis ser pastor, mano. Nunca. O meu sonho sempre foi ser jogador de futebol, mano. Até os meus 17, 18 anos, eu tentei. Não consegui. E meu pai sempre na minha cabeça, cara, você tem promessa. E, mano, tá, mas não é isso que eu quero pra minha vida. E é loucura, mano. Essa história, outro dia eu conto. Mas tamo aí. Graças a Deus. Então, tipo assim, cara, é simplesmente se manter na presença de Deus, sabe? O que Deus ele vem falando muito comigo sobre uma geração que ama, mas ela precisa entender esse amor. Porque o amor hoje se tornou algo banalizado, mano. Hoje eu te amo, amanhã eu não te amo mais. Hoje eu te amo, se você falar um não pra mim hoje, mano, amanhã eu já não te amo mais. Pô, o Jean falou não pra mim, nunca me amou. É um amor banalizado. Como no momento que eu entender que o amor, cara, aconteceu algo ruim pra mim, cara, Deus me ama. Aconteceu algo bom, Deus me ama. Ele não me ama somente em algo bom, Ele não me ama somente num dia ensolarado, Ele me ama num dia da tempestade também. Então é uma geração que se contenta com a estrutura, mas quando vai para as praças, não curte, porque eu não tenho um som bom. Eu venho das praças, mano. O movimento, eu gosto muito disso. Eu sou um pastor que eu não gosto de ficar em quatro paredes. Eu não gosto de ficar parado dentro de uma igreja. Porque eu acredito que o evangelho é do lado de fora, mano. Aqui dentro é simplesmente um complemento. Dentro da igreja é um complemento, é um lugar para a congregação, para todo mundo trazer o que tem lá fora, o que tem dentro de casa. Então buscar mais a Deus dentro de casa, para que
para que os nossos cultos se tornem mais fáceis, sabe? Então, que a gente traga a lenha de casa para queimar dentro da igreja. Então, que do lado de fora a gente venha vencer. E vencer, mano, vencer, eu acredito que é uma geração que vai amadurecer, um tempo de maturidade. Amém. Um tempo de maturidade. A gente vai enxergar isso, em nome de Você acha a Jesus. vida pastoral solitária? Irmão, é muito, viu, mano? Só que eu achava mais. Eu achava mais. Só que aí eu comecei a conversar com algumas pessoas aí, principalmente com você. Eu sempre falo que você é minha referência. E Deus, ele conecta pessoas, sabe? Eu, por muitos anos, eu entendia que vida pastoral era solitário, cara. Ninguém pode me ajudar. Eu passo dificuldade em casa, mas ninguém precisa saber, ninguém pode saber, E não precisa ser assim. né? Mas não, mano. Eu tenho vivido isso, cara, porque tipo, eu pergunto isso pra você, pergunto pra vários pastores, Sim, que de fato, em alguns momentos, a gente sente que é um pouco solitário, né? sim, Tipo assim, quando tá tendo algum problema, os membros vêm até você. E não que eles não amem você. Agora, quando tá tudo bem, ninguém lembra do pastor, mano. sim. E aí eu já me senti numa multidão, mas tipo assim, cara, o irmão não perguntou nem como eu tô, tá ligado? Tipo assim, pastor, você tá bem? Nem isso, tá ligado? Nem isso. E aí eu falo, mano, a vida Como de foi pastor seu é dia? solitário, né, velho? Só que aí Deus começou a ministrar isso no meu coração, Sim, sabe? mano. Que nós estamos para cuidar e Ele vai trazer pessoas também para cuidar de nós. Eu tenho Isso. visto pessoas se aproximar da minha família que eu nem imaginava, cara, que começaram a cuidar da gente de um jeito, sabe? Sim, Trazendo a mano. nossa mesa assim, que foram chegando e é uma conexão de Deus, que nem você falou. Sim, mano. E hoje eu percebo quanto eles cuidam da minha família. E a última vez que eu pensei, nossa Deus, a vida de pastor é meio solitária, né? Deus falou assim, mas eu estou aqui com você. Sim, mano. Acabou, mano, sabe? Agora, claro, a gente tem que lutar contra a questão, eu tô sendo tentado em algo, porque o pastor é tentado. Sim, pô. Eu tô passando uma crise. A gente tem que ter alguém, velho, para rasgar o nosso coração. Lógico. Todo pastor que não rasga o coração tá em perigo. A gente tem que ter alguém para Mano. rasgar nosso coração, para falar assim, cara, tá difícil. Não só pastor, mas líder. Nossa. Líder, obreiro. Cara, você não vai dar carteirada no céu, velho. Não Você vai. não vai chegar com a sua credencial lá no céu e falar assim, aqui, ó. Fala, não, eu tô aqui. A gente tem que Até porque que a Bíblia vai nos dizer, Aprender a mano. rasgar o coração, mano. O Gui, mano, ele falou uma coisa pra mim, e algo muito importante, sobre o óleo que cai sobre a cabeça de Arão e vai pela barba e escorre. Ele falou, mano, a barba precisa estar limpa, mano, pro óleo chegar saudável no corpo. O corpo significa a igreja, mano. Eu estou dizendo agora sobre o nosso, a nossa responsabilidade. Se a nossa barba estiver suja, mano, Você vai sangrar em cima das pessoas. vai mano. sangrar em cima das Você pessoas. vai sujar as pessoas. Eu postei sobre isso ontem, que ser curado não é ser perfeito, mano. A gente precisa ser liberto, precisamos ser curado em Deus. Mas eu concordo, e a gente já comentou aqui sobre Tiago, porque em Tiago você erra, ou você está em pecado, ou você está passando por algo, você confessa para Deus. Mas quando você rasga o coração, Mano, totalmente diferente. tem a cura. Deus te Sim. cura através daquela pessoa, sabe? Sim, mano, é um momento íntimo, é um momento especial que a gente precisa se abrir, mano. O Gui, ele me ouve pra caramba, você também. Eu falo, caramba, tem dia que meu Deus do céu, tem dia que eu tô pensando em subir pelas paredes. E imagina se a gente fosse solitário, não tivesse ninguém para nos cuidar, ninguém para cuidar do nosso coração. A gente não, cara, a gente só subiria num culto, subiria num púlpito e simplesmente transmitir o que a gente tem do lado de dentro. E é perigoso, mano. E você vai ter que voltar outro dia pra gente gravar, fazer mais tempo, mas Vambora. isso aí entra numa questão. Pessoas que lideram com a alma, mano. Sim, O que é a alma? A alma é o centro das nossas emoções, entendeu? sim, E aí você começa a liderar com a sua alma e daqui a pouco você está tão cansado, tão exausto, que você está liderando com aquilo que você sente. sim. Você está liderando com aquilo que você está passando. Nós não fomos chamados para liderar com a alma, nós fomos Não. chamados para liderar com o espírito. Pelo Espírito. Pelo Porque espírito. somos Espírito, né, mano? A alma é simplesmente o centro das nossas emoções, Sim, nosso coração, né? Quando o pastor fala,
Quando o seu pastor fala, coloca a mão sobre o seu coração, pede para Deus tocar no seu coração, é a mesma coisa que ele falar, pede para Deus tocar na sua alma. É onde está reunidas as nossas emoções. Então tem muita gente liderando com a alma, querendo fazer com a alma. Sim, mano. Muito doido. É sentimento, né? Se eu sentir. Não lidere com a alma, seja guiado pelo Espírito. É, bem isso. Meu irmão, que prazer ter você aqui. Tamo junto, muito mano. feliz. Eu que agradeço, obrigado mano. pelo seu coração. Obrigado que você venha crescer cada vez mais em Deus. Parabéns aí por ter assumido a responsabilidade de ser um pastor. Deus te colocou nesse lugar, então fique firme nele. Eu queria que você terminasse fazendo uma oração pra gente, para quem está em casa, e a gente já encerra. Você que está aí, Deus te abençoe. Obrigado. Compartilha esse episódio para alguém. Sim. Tamo junto e vai ser benção. Pastor Júnior, ora pra gente aí. Vamos nessa. Senhor, quero agradecer ao Deus amado por este momento, esse tempo, ó Deus amado, tão especial para o meu coração. E eu quero abençoar, ó Deus amado, as pessoas que estão vendo, Senhor, e que o Senhor venha, ó Deus amado, tocar no coração delas. E Espírito Santo, também queremos, ó Deus amado, interceder por uma geração que tem levantado, uma geração, ó Deus amado, Sim, que tem Pai, caminhado. em nome de Jesus. E que o Senhor venha fortalecer essa geração. E que o Teu Evangelho, ó Deus amado, venha ser propagado para todos os cantos, ó Deus. E que nós, ó Deus amado, não venhamos, ó Deus amado, parar até que o Senhor venha, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor amado, nos ajuda, nos fortaleça, Senhor amado, nessa caminhada. Ó Deus, também quero abençoar a vida do pastor Jean, meu amigo, ó Deus amado, um irmão que o Senhor colocou do meu lado para me ajudar nessa caminhada. Pai amado, continua dando direção para ele, continua falando com ele, ó Pai amado. Continua, Deus amado, conservando esse coração que ele tem, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu agradeço. Eu quero te agradecer, Deus amado, por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmão. Bom, Deus abençoe mais uma vez. Você que está aí, vai ter um link também no Instagram do pastor, da igreja onde ele pastoreia também. Segue lá, dá uma força. Deus abençoe vocês. Tamo junto e até o próximo episódio do nosso Identidade. Valeu! Tamo junto. É nóis.